Bom dia, bom dia, bom Bom dia, galera. dia! É isso aí. Gente, a gente... Então, Nossa, persiste. bom dia. Só um minuto, preciso me mostrar. Ai, a Karina tá na Antártida. Ah, rapaz, agora que eu estou me dando conta, eu estou com a galera do Sul aqui. Pois é, guri, tu viu? tá lindo e maravilhoso, né? Rapaz, Vou desligar, essa desligar passagem a pelo Sul câmera. foi muito gostosa, mas pena que não deu para ficar. Eu prefiro Tá, eu vou desligar toda a câmera porque tô no carro, tô indo. estar Mas tranquilo, Délia. vai ser que tu prefere o frio que tu tá na Bahia ainda, né? Estou na Bahia, cara. Eu espero ficar por aqui mesmo, porque... Mas que tu quer, cara? Quer voltar para esse inferno aqui? Pô? Tá louco? Eu Ah, tô mas, louco cara, para ir embora. Ô, Rony, Hum. o Sul e os gaúchos, catarinenses, os paranaenses, em função do frio, justamente o frio, cara, hoje em dia eu compreendo essa questão do estresse, como é que o estresse faz parte e é necessário na nossa vida, entendeu? Porque Sim. eu adoro a Bahia, adoro os baianos, cara, eu estou muito feliz de conhecer um povo tão alegre. Só É, que tem, pior. cara, esse relaxamento tem um preço. O trânsito aqui é um caos, os serviços são um caos, as coisas aqui são realmente menos objetivas. Então, Uhum. e com isso a pobreza é muito grande. E Ah, aí sim. começam as decorrências. A pobreza é muito grande, a violência vem atrás e, em suma, não vamos falar mal da Bahia, porque é aqui que eu pretendo ficar. Não tenho condição de ficar no Sul. Não, eu preciso falar uma coisa porque senão vou esquecer, né? Que estou dirigindo. Isso mesmo, quando eu trabalhei muito com estrangeiros ensinando espanhol, William, eu senti da Europa. Quando o clima, não é porque nós somos melhores, quando o clima é ruim, que nem os mediterrâneos, a Dolce Vita, é abrir a janela, ver uma coisa linda, calorzinho, embora lá é frio também na Itália, esse movimento climático, olha, isto é alguma coisa de estudo social, né? Faz com que a pessoa vá para a vida, vá para fora, vá para fazer. E a eficiência, o norte da Europa tem que fechar a janela e fazer coisa dentro de casa e se virar. Estou falando de séculos, né? E se virar porque fora é uma merda, né? Fora está tão horrível que tem que produzir, tem que fazer. Isso acontece um pouco aqui no sul, até porque tem muita migração desse, embora tenha italianos, tem muito alemão, muito europeu do norte, muito. E eu acho que o clima é sabe, é uma coisa que faz o ser humano gargalhar mais e falou, porque ali na Bahia devem rir muito, né? Talvez muito mais que aqui no sul, né? Bem, Sim, Então, mas, por outro lado, o pessoal do Sul é que precisa de rir mais. Então, eu pois acho que o é, Rio de porque Janeiro, a gente o rosto, precisa. o rosto congela, né, William? Se congelasse assim, era maravilhoso, né? Então tá, meu lindo, eu vou escutar. Beijo. Beijo, bom trabalho, Bidélia, quando chegar. Obrigada. Mas vamos tentar, eu vou tentar buscar para o nosso tema, porque eu acho, eu acho que tem muita gente interessada na questão profissional do riso. Porque, primeiro, eu vou apresentar qual foi a origem, como é que eu tive essa ideia de fazer essa live. Eu, no intuito, cara, eu percebo o seguinte: o riso ele pode ser usado
de uma forma... Aliás, ele tem diversas formas de ser usado. Ele pode ser usado na sociologia, na socialização, pode ser usado na pedagogia, pode ser usado num aspecto da gestão emocional, pode ser usado de forma lúdica, só para brincar e se divertir. Mas, basicamente, quando você fala de yoga do riso e terapia do riso e risoterapia, você está falando da questão da saúde, certo? Falando em questão da saúde, eu tive contato com a questão do luto através da Rafaela e de uma mãe, de uma amiga, mãe de uma amiga da minha filha, que perdeu o marido também muito cedo, e aquilo me tocou, porque em breve, eu não vou dizer em breve, mas eu já estou mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, Ai, ai, ai. essa questão de ter uma filha muito nova, isso acabou me chamando a atenção para a questão da morte, que é uma questão fundamental e tão filosófica quanto o riso. E aí, o que aconteceu? Eu disse, bom, quem fica enlutado, quem está em condição paliativa, ou seja, está em contato com a morte, precisa de rir, porque precisa de começar a ver o brilho de vida para ou resgatar a vida que tinha ou ter mais chances de vida. Resgatar a vida, não resgatar a vida que tinha, tem que tomar muito cuidado quando você fala de enlutados e pessoas em cuidados paliativos, porque são pessoas que estão numa condição muito sensível. A pessoa que é enlutada, ela nunca mais vai ter a vida que tinha, mas ela pode ter, sim, uma vida funcional, uma vida alegre e respeitando a memória daquele que ela perdeu, aquela parte da vida que ela perdeu. Então, eu comecei a frequentar um grupo de Instagram e de WhatsApp que cuida desse assunto. E, lógico, como eu não sou uma pessoa que estou enlutada, eu não sou uma pessoa que estou em cuidados paliativos, a minha proposta lá dentro era levar o riso como uma alternativa para minimizar os danos causados pelo luto e pelos cuidados paliativos. Resumindo, o que aconteceu? Eu comecei a colocar artigos científicos que comprovam que existe essa possibilidade. Eu comecei a colocar artigos que colocam que, nos Estados Unidos, os programas de enlutados já trabalham com risoterapia, com yoga do riso, e começou a haver uma certa resistência. Um grupo achava interessante e outro grupo reagia. E com a minha insistência de tentar levar, eu estava com o melhor propósito de todos, eu acabei simplesmente sendo expulso do grupo. É lógico que isso foi decorrente não só da minha atitude, da minha falta de habilidade, da minha falta de experiência com essas pessoas. Foi também em função de que, tem certas características quando você trata de relacionamento online que dificulta essa relação mais detalhada. E aí, cara, como o propósito do grupo é manter gente, quando você tem um Instagram, quando você tem um perfil no Instagram, quando você quer fazer uma divulgação, elas querem manter o grupo. Como eu era uma pessoa que estava, como é que se diz, provocando reações, a moderadora não pensou duas vezes. Ri para esse cara e que se dane. E outras pessoas também ficaram indignadas e saíram do grupo por conta do comportamento dela, mas isso não importa. O que é importante para a gente, nesse caso, é o seguinte: me faltou habilidade para tratar uma questão de saúde através do riso. E aí isso está diretamente relacionada à risoterapia. Tá? Deixa eu ver uma outra coisa que eu queria ter falado. E uma outra coisa também que me levou, porque eu tenho tido contato com a Rafa, justamente por conta desse envolvimento com a questão do luto,
e ela me falou que ela e uma amiga dela que estão cuidando dessa questão do riso, no caso dessa pessoa é um cuidado paliativo, elas resolveram não mais falar do riso, terapia na questão do riso. E no caso dela é porque, a Rafa me explicou, é porque os psicólogos eles tratam o termo terapia como se fosse uma propriedade deles, tá? Eu entendo isso porque o Conselho de Educação Física também entende que atividade física é uma responsabilidade exclusiva deles. Ou seja, está ligado à questão legal do cuidado com os trabalhos e com as profissões. E é o tema do nosso dia de hoje. Tá? Por que disso? Porque existe, cara, essa questão do riso, até então, até 1970, mais ou menos, era só tido como, mais ou menos também, porque teve a questão do bobo da corte, que tinha funções específicas, coisa e tal, mas até então só tinha comediante, humorista, e a partir de 1970 tiveram e os palhaços, tá? Sendo que o palhaço não está ligado só ao riso. É uma coisa que a gente tem que começar a observar, porque a palhaçaria ela é muito mais complexa, ela usa um âmbito muito maior, e eu não estou nem desqualificando e nem me excedendo nos méritos da palhaçaria. Estou simplesmente tentando fazer uma separação do âmbito do riso e da palhaçaria. A palhaçaria ela não se restringe à questão do riso. Tá? Mas o fato é que novas atuações profissionais estão surgindo a partir da década de 70. Terapia do riso, conforme eu falo, é uma delas, porque eu estou dizendo, eu associo a terapia do riso à palhaçaria hospitalar, ou seja, aquelas pessoas que vão atuar com ferramentas da palhaçaria para a humanização do ambiente hospitalar. Observe que eu estou detalhando bastante isso para quê? Para separar o que é terapia do riso e o que é risoterapia. E tem uma finalidade para que eu esteja me comportando. Porque, por exemplo, o Marcelo Pinto, vou citar nominalmente, porque ele já falou e ele trata dessa forma, que é diferente da minha forma de tratar. Ele diz que risoterapia e terapia do riso são a mesma coisa. Tá? Eu prefiro fazer de forma diferenciada, porque eu acho que essa confusão, e vocês vão perceber que está existindo uma confusão nesse trabalho com o riso. E isso não ajuda a gente, se quiser tratar isso de forma profissional, não ajuda na comunicação, tá? Porque você, hoje em dia, quem pesquisa estudos acadêmicos, quem estuda pesquisa científica, percebe a dificuldade que é você identificar vem cá, é terapia do riso, é risoterapia, é yoga do riso, é humor, é riso, é comédia. Todo esse glossário está muito confuso. E isso faz com que as pessoas acabem não criando uma imagem do que é risoterapia, do que é yoga do riso, do que é terapia do riso. Fica uma coisa confusa e você acaba não olhando para o riso como uma atividade que promove ou saúde, ou educação, ou qualquer coisa que seja. Riso fica uma imagem difusa. Tá? Então, o propósito de quando eu coloquei essa pauta foi justamente para a gente começar a olhar essa linguagem, essa comunicação, entendeu?
eu não estou querendo definir nada, mas chamar a atenção para o seguinte: olha, se você quer trabalhar com o riso, é melhor que você passe a utilizar uma linguagem coesa com o grupo, que o grupo tenha uma linguagem coesa, de forma que o público possa identificar do que você está tratando. Se nós, que somos pessoas que estamos atuando no meio, não temos uma linguagem uniforme, o que dirá aquela pessoa que nunca estudou o riso, que não sabe a diferença de riso para humor, que não sabe a diferença para nada? E pior, hoje em dia a coisa já está se ampliando, meio que saindo fora dos parâmetros. Hoje em dia já tem coach do riso, já tem siglas, porque também está na moda você criar métodos próprios, uma forma das pessoas se destacarem na internet, que tem muita informação, é criar siglas próprias. Então, por exemplo, eu não estou criticando o trabalho do rapaz, eu não sei nem o nome dele agora, eu sei de uma coisa, tem um HIT, que é um trabalho dele, ele personalizou o trabalho dele. Só que, mais uma vez, quando você começa a ter muitos nomes, muitas coisas ligadas ao riso, sem caracterização, a pessoa não consegue identificar. Aquilo nem fixa na mente dela. Ela não consegue registrar o seguinte: se eu estou com problema de depressão, se eu estou com problema de ansiedade, de pânico, eu posso recorrer ao riso como terapia complementar. E como se não bastasse isso, o termo terapia complementar está sendo mal usado até pelas instituições governamentais, porque no meu ponto de vista, terapia complementar significa o quê? Que existe uma terapia principal, mas na medida que o SUS pega e coloca uma terapia complementar, atuando isoladamente, ou seja, ela está lá, não precisa ter um médico, a pessoa vai lá e recebe um atendimento de uma terapia complementar direta, ela vai lá buscar pela terapia complementar e recebe sem ter uma indicação médica, ela já deixa de ser complementar, ela passa a ser a principal. Tá? Eu não sei se é assim, porque eu realmente não entendo como é que funciona o mecanismo das terapias complementares a nível do SUS. Deveria ser da forma que eu falei. O médico indica, a pessoa vai lá e faz. Mas não acredito que seja assim. Eu acredito que esteja disponível alguns postos de saúde, ou tem outras nomenclaturas que a Rafa já me falou, que antigamente tinha só o hospital, agora não, tem várias unidades de saúde com características diferentes. E aí, eu vou tentar seguir meu roteirinho para eu não me perder. Conforme eu estou falando, risoterapia, yoga do riso, terapia do riso, palhaçaria terapêutica. Vocês acham que esses conceitos tão claros e trazem uma imagem boa para o público, trazem uma imagem que traduz a busca dos serviços para o público? Eu gostaria que o Rony se manifestasse, já que é o único que está aqui que eu... Tá, assim, ó, eu não vejo, eu vejo que isso aí é só nome, tá? Só são nomes, que o final é o riso. Se tu levar em conta que nem terapia, tá? O psicólogo é terapia, o psicoterapeuta é terapia, né? O psiquiatra é terapia, o coach é terapia, a PNL é terapia, né? E por isso que tem a terapia breve, tem vem um monte de nome terapia, né? Né? Então eu vejo o riso, é riso. O nome é só o nome fantasia para chamar atenção, tá? Do
pessoal, chamar o... Mas então você não acha importante? Eu vejo isso aí como só o nome. Foi bom você ter falado, porque eu vou te citar um outro exemplo para falar do que, por exemplo, eu estava com uma questão pessoal Uhum. e sabia que eu precisava de um psicólogo, porque minhas emoções estavam abaladas. Quem já procurou psicólogo sabe desse drama que é. Porque aí você vai buscar o quê? Gestalt, psicologia junguiana, e cada uma tem uma característica diferente. Você já imaginou se eu não soubesse a diferença entre psicanálise, psicologia junguiana, é, psicoterapia corporal e as diversas terapias? Como é que você ia buscar? Como é que você ia acessar isso? Como é que você ia fazer a sua escolha? Sendo que a psicologia ela tem uma credibilidade. Então você até, bom, eu vou tentar psicanálise, mas o riso não, o riso ainda não tem essa credibilidade. O cara já vai buscar ele vai buscar de repente a psicologia, porque ele está com problema de ansiedade, está com problema. Você acha que ele vai buscar um risoterapeuta? Eu acho até nesse aspecto que, dependendo, eu acho até bom, porque depois eu vou entrar no outro mérito. Deixa a Karina falar. Karina, fala. É só para exemplificar onde é que eu estou querendo chegar, tá? Mas a Karina ia falar alguma coisa. Eu queria só falar em relação a essa questão. Por exemplo, eu não me sinto confortável dizendo que eu sou risoterapeuta, pelo fato de eu não ter uma formação que identifique com a questão da terapia, né? Então, eu preferi colocar que eu sou profissional do riso consciente. Não sei se é esse o termo ainda, estou ainda elaborando, né? Mas eu não, apesar de algumas pessoas já terem dito que a sessão de yoga do riso é uma terapia, né? Até as pessoas que acessam a sessão, né? Ah, e hoje vai ter terapia do riso. Uma médica que eu convido ela para participar, ela diz: Ah, vai ter terapia do riso hoje. Então, a própria médica pergunta se é terapia do riso. E já algumas pessoas que fizeram sessão de yoga do riso comigo já me chamaram de risoterapeuta. Mas eu não sei, eu não me sinto confortável, sabe? Aquela coisa da impostora pegar. Muito bem, Karina, é isso. É isso. Então é isso. Eu acho que eu sou profissional do riso consciente. Olha, cara, eu vou pegar agora a fala. Deixa a Dália falar, que ela sempre fala rápido. Fala, Dália. Não, eu vou falar rápido que eu tenho que montar o gazebo aqui. Eh, não, isso que ela falou é bem interessante porque dentro da terapia, dos terapeutas, inclusive, eu sou terapeuta holística, vibracional, não sei o quê, mas eu fiz formações, não existe, embora existem agora escolas que dão formação de terapia holística, mas é dentro desta área, se não é de aquelas listas, como falou Rony, né? O próprio psicólogo, o próprio cada musicoterapeuta e não sei o quê, são os salvas PICs, por exemplo, que tem aquela lista. Então, todas essas que estão nas PICs, teoricamente, são terapias, né? Só queria falar uma coisa quando tu falou da palhaçaria terapêutica. Olha que a palhaçaria terapêutica, muitas vezes, pelo menos o que a Gabi comenta, que ela crack, ministra cursos de esto, no es inclusive para producir o riso, né? O Pois é, palhaço terapêutico é pois é. aquele que está acompanhando con ese aspecto alegre, digamos, acompañando y siendo ouvinte dos problemas y no sé qué, como que a pessoa se sinta mais uma pessoa, um ser humano e não tanto um número, né? Então, dentro do hospital, só uma folha, essa que colocam na cama, na frente, no pé da cama, pelo que eu sei, né? Então, a palhaçaria terapêutica, às vezes, a pessoa acha que é aquele palhaço que vai produzir o riso, e não é, né? Também era interessante colocar um pouquinho disso.
Mas naquele curso do Marcelo que aprendimos que era sobre risologia e eles estão lutando para fazer alguma formação terapêutica, entre aspas, com risoterapia ou terapia do riso, como tu falou, que tu acha que são coisas diferentes, teríamos que hilar mais fino, como dizem na minha terra, para ver. É um conceito, a gente luta com muitos preconceitos da sociedade, né, William? Porque eu, quando ofereço coisas que tem a ver com riso, que não é só yoga do riso, aí em seguida, como é o trabalho da terapia do riso? Em seguida é terapia do riso? Ou oficina da alegria? Não existem assim nuances, outras coisas. Então as pessoas colocam tudo no mesmo guarda-chuva, às vezes fala Marcelo, né? E temos várias coisinhas embaixo daquele guarda-chuva grande, né? Então, era só isso. E a Karina, o que ela está falando é verdade, né? Por isso que o riso, o yoga do riso tem, ou é facilitador de yoga do riso, que essa é uma palavra que abrange muita coisa, ou é líder de yoga do riso, mas líder tem outra ideia no mundo corporativo, né? Outra coisa. Então, as palavras têm um sentido social, assim, milenar, que às vezes não são o que querem dizer, né? Não sei, estou largando isso para nós refletir. Sim, muito Continua bom. escutando. Vamos pegar, começar com o que a Karina falou e depois vamos chegar na Adélia. O que acontece? Um conceito ele se faz a partir da repetição, tá? O riso já tem uma dificuldade porque o riso por si só ele é confundido com humor, que é um conceito complexo, praticamente indefinido. Quem estuda isso com uma profundidade vai saber, tá? O riso seria uma reação fisiológica à questão do humor. Isso, o riso natural. Aí foi criado a imitação do riso, porque se você for um purista, o que nós fazemos não é riso, nós imitamos o riso. Se o riso é uma reação do humor, se você considera o riso como uma reação do humor, o riso imitado não é um riso, é uma imitação de riso. Então, toda essa confusão já não ajuda muito quando você vai para uma questão adiante, que é o trabalho com o riso. Tá? E o que acontece? Para que esses conceitos fiquem fixados na mente da população, do público, é necessário que haja uma repetição de um formato. Tá? Senão, uma hora a risoterapia vai ser uma coisa, outra hora a risoterapia vai ser outra. Mas, além disso, além de ter uma repetição, o que é necessário para que isso fique registrado, fique na memória? Uma credibilidade. E aí é que entra o que a Karina falou, entendeu? Porque, chegando mais adiante na questão da formação como trabalho, eu lendo um artigo aqui, eu vi como é que é o processo para que um trabalho seja considerado, pelo menos a nível do Ministério do Trabalho, uma profissão. O que acontece é o seguinte: uma certa atividade nem sempre é o trabalho. Por exemplo, eu levantar aqui isso aqui é uma atividade, eu acabei de levantar, mas isso aqui é um trabalho? Não, porque eu não repito e porque isso não me produz nada, não me produz fatores econômicos para que eu me mantenha. Trabalho é considerado, a nível econômico, isso, uma coisa que você faz repetidamente para conseguir seu sustento. Pois bem, para que um trabalho se torne uma profissão a nível do Ministério do Trabalho, é necessário que haja um reconhecimento público e que algum
órgão, alguma instituição se manifeste perante ao Ministério do Trabalho e peça o registro da profissão. Aí a profissão é registrada no Ministério do Trabalho. Só que o registro dessa profissão no Ministério do Trabalho não significa que ela seja uma profissão regulamentada. E aí já é outra história, porque o que acontece? Para uma profissão ser regulamentada, envolve uma burocracia que é enorme, mas eu não vou entrar ainda no mérito, eu só estou querendo ficar preso ao seguinte fato. Antes da gente chegar lá na frente de haver esse reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, se você for pesquisar hoje tem o nome do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou até compartilhar a tela, que aí fica mais fácil, que pelo menos eu não fico olhando sozinho. Ué. Reconhecimento de profissões. Por que não está aparecendo para mim isso? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Sim. Pois é, está aqui. Reconhecimento de profissões é importante, mas não traduz em direitos trabalhistas. Eu achei isso aqui até complexo. CBO era o nome. CBO é onde tem os registros das profissões reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. E ele, cara, sem essa regulamentação, o reconhecimento para não se traduz necessariamente em novos direitos, não vai mudar férias, 13º salário. É reconhecer que aquela é uma ocupação com características próprias. Olha só isso, tá? Hoje em dia, se você procurar engenheiro, acho que pedreiro, sei lá, uma a obstetriz está aqui. Obstetriz é uma das recém-reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Tem que ter características próprias, senão não vai haver reconhecimento nenhum nunca. Nunca que risoterapeuta, líder de yoga do riso ou qualquer outro trabalho vai ser reconhecido se não tiver característica própria. E quem é que define essas características? O reconhecimento público. Então, o público precisa saber o que você faz para ser chamado de risoterapeuta. O que você faz, o líder de yoga do riso é bem mais fácil, porque líder de yoga do riso é quem segue o protocolo definido pelo Madan Kataria. Agora, e terapia do riso? Terapia do riso é palhaçaria hospitalar ou é risoterapia? Ou é coach do riso? Então, eu só estou citando isso para vocês perceberem o seguinte: se um dia você quiser ter uma profissão, cara, isso muda muita coisa? Eu acho que muda, porque, por exemplo, hoje em dia, se você quiser oferecer risoterapia no SUS, não vai oferecer. Se você quiser oferecer numa clínica, não vai oferecer. Você sabe por quê? Porque a pessoa não tem nem como assinar a sua carteira. Eu sei disso porque eu já trabalhei em academia de educação física, em academia de ginástica, e para o cara assinar a minha carteira foi um perrengue do caramba. O cara acabou assinando como professor de yoga, mas correndo risco, porque ele não pode assinar como professor, ele só pode assinar a sua carteira como uma dessas profissões que estejam reconhecidas. Senão, cara, passa quase que funcionar que nem o Gilbert.
tu vai lá assinando a carteira como Arendskleba. Eu falo Arendskleba. Essa é a minha profissão. O que significa isso? Nada. Fala, Karina. Aqui em Santa Catarina, está se abrindo essa oportunidade para o riso dentro da saúde pública. Eu já participei, dei uma palestra num evento da Escola de Saúde Pública, e agora, dia 1º de agosto, eu fui convidada de novo. Daí, como eu não vou poder ir, eu passei para o Pedro, e o Pedro Sorriso que vai lá no evento, que vai reunir médicos de todo o estado com o propósito de humanizar o SUS. Então, aqui está se abrindo essa oportunidade, mas eu não sei como é que estão chamando em termos assim, né? Não estão contratando ainda a gente. Ai, não sabia Mas, disso. Que bom. é, Depois Mas tu me mas manda no privado as coisas para me informar, Karina. Desculpa. sim. Então, tem essa possibilidade que está se abrindo. Eu via uma médica, amiga minha, que conheceu o Yoga do Riso comigo, daí me abriu essa oportunidade, e daí teve esse segundo evento que eu fui convidada também, como eu não pude, passei para o Pedro, né, que vai ser aqui em Floripa. Claro. Então, eu acho que está se abrindo as oportunidades quando os próprios médicos, eles se permitem, né? Porque a questão do yoga do riso tem muito a ver com a permissão, com as pessoas se permitirem rir, É, né? E tem muita gente que não se permite, que nem entra numa sessão de yoga do riso. E é isso que a gente está enfrentando hoje, né? Que as sessões verdade. têm poucas pessoas, tem até 10, 20 pessoas é o auge dos auges, né? boa, Com bilhões de pessoas no mundo, né? Mas Queria, tá se abrindo. queria colocar uma coisa mais, Karina, que eu acho que tem a ver com o nosso trabalho. Esta semana me chegou, porque eu estou muito envolvida com o negócio de felicidade no mundo corporativo, né? Não só riso também. Mas aí me chegou de uma advogada que é minha paciente, não sei o que, de aqui do sul, de uma praia de Capão. Me chegou um evento que ia acontecer de uma entidade, deixa eu ver como ela se chama. Bom, depois eu vou lembrar. Que era sobre felicidade. O evento era primeiro Summit Internacional de Felicidade no Mundo Corporativo. E a felicidade, por isso que eu acho, não sei, agora está caindo uma ficha, né? Eu acho que se a gente conseguisse nos estudos, na Abrarizo, eu não tenho tempo de participar das reuniões, a essa hora já estou mais dormida que outra coisa. Mas eu gostaria muito que a gente pensasse, porque existem felicitadores. Eu tenho um contato de uma mulher que forma felicitador, porque a felicidade, nós podemos colocar o yoga do riso como uma das ferramentas que levam à felicidade. E felicidade está muito mais organizada, até porque existe o FIB, não sei se vocês já ouviram falar, é uma instituição, é felicidade bruta interna no mundo corporativo. Se a gente, o Marcelo Pinto estava assistindo, quando eu entrei no evento, não sei se larguei no grupo o link, porque fiquei sabendo na hora tarde, já estava acontecendo, foi o dia todo, não ficou gravado, porque eles vendem um curso de formação com coisas de psicologia positiva, não me lembro, são 3 assuntos. Mas eu tenho até contato daquela felicitadora, então se a gente convidasse, talvez, para nos dar orientação e não sei o que, para a gente poder ter isto que estamos conversando, né? Uma coisa de ser profissionais, de ter um trabalho que tenha a ver com riso. E uma coisa que eu vou frisar sempre, gente, não é só yoga do riso. Riso é muito mais que yoga do riso. E a gente, eu vejo inclusive, às vezes, as entrevistas da querida, da nossa colega e tudo, se fala só em yoga do riso. E yoga do riso é uma das coisas embaixo desse enorme guarda-chuva que poderia ter coisas também de felicidade, né? Nós tentar fazer uma formação que entre no yoga do riso. Se queremos trabalhar e ganhar dinheiro, felicidade
vai ter outro, não sei, outro respeito no mundo todo, né? Existem profissionais em empresas, se formam aqueles que vão trabalhar no RH só com a felicidade da empresa. Já pensaram? E tem cursos de formação aqui no Brasil também. Pois é, Então, é uma Adélia, foi bom você ter possibilidade. falado sobre profissionais que trabalham na empresa. Pois é, É. são profissionais que eles têm como ferramenta a felicidade, mas geralmente você vai ver lá, a carteira dele vai estar assinada ou como psicólogo ou como alguma profissão. Não, Agora tem essa formações tem um nome em inglês, de não sei quanto, da felicidade, happiness, não sei quanto. E que são dentro do RH especialistas formados para essa área. são especialistas, mas eu quero saber qual é a profissão. A profissão não é disso que você está falando. Um curso de ser happiness, não sei quanto, motivador. Eu vou procurar e vou passar para o Você grupo. procura saber de como é que a carteira dele está assinada. Duvido que seja do que você falou. Senão, você poderia assinar a carteira como líder de yoga do riso. E não O pode. funcionário do RH, não sei o funcionário do RH, Não, se tem que são ter só uma profissão. administrativos, Funcionário do né? RH pode estar como auxiliar de RH, alguma coisa desse tipo, que aí pode ser que esteja lá na CBO. Mas tem que estar na Eu CBO, vou, senão não assina. se chama, o Instagram desse coisa se chama, deixa eu ver, Febracis pós-graduação, se chama o Instagram, e são os cursos, e eles falam de uma pessoa ou duas que fazem a formação para esses funcionários que são os facilitadores, que organizam todas as atividades de felicidade no mundo corporativo. Muito Vamos interessante. tentar concentrar, tá? Se a gente passar do riso para a alegria e para a felicidade, a gente vai ficar falando de um monte de coisa aqui e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Embora a gente não vá chegar a lugar nenhum também, tem esse detalhe. Mas o fato é que a gente tem um propósito, de a gente tentar organizar em torno do riso. Cara, com relação. Mas voltando lá, vou voltar à Karina, porque a Karina é um bom referencial nesse aspecto. Ela, a primeira coisa, ela pegou e citou que ela não se sente à vontade para se colocar como risoterapeuta, coisa que eu acho que ela faz muito bem, porque se colocar como risoterapeuta hoje em dia é uma coisa meio complexa. Você, pô, no mínimo, você deveria entender. Cara, o que acontece? Quando você se coloca como terapeuta, você está se responsabilizando por curar alguém de alguma coisa. Se você não está assumindo essa responsabilidade, você está sendo, de alguma forma, irresponsável. Porque você assina, você diz, eu sou terapeuta. O que o terapeuta faz? O terapeuta cura. Ou pelo menos tenta curar. Ele tem que ter uma probabilidade de levar a cura, porque ninguém cura ninguém. Cada um se cura, a verdade é essa. Mas se você não tem ferramentas para ajudar aquela pessoa na cura, eu estou falando isso por quê? Porque eu passei por essa experiência, gente. A gente sabe do valor do riso. Só que eu fui lidar com pessoas que estão numa situação muito sensível e eu não tive habilidade para perceber isso. Às vezes pode ser até um psicólogo, pode acontecer a mesma coisa. Por exemplo, eu conheço psicoterapeutas que eles não trabalham com psicóticos, pessoas que têm alucinações, pessoas que são psicopatas, pessoas que têm problemas graves. Por quê? Porque elas não se sentem habilitadas para lidar com aquelas pessoas. E aí vamos pegar o yoga do riso, tá? Para mim é uma das ferramentas mais bem estruturadas, mais bem definidas nesse mundo do riso que existe hoje. Até a palhaçaria terapêutica também. Ela já tem um trabalho definido, já tem um nicho, que são os hospitais. Quando você começa a falar de palhaçaria terapêutica, que para mim não é a mesma coisa do que terapia do riso. Para mim, o trabalho hospitalar com palhaçaria
é a terapia do riso. Para ter as coisas no lugar, gente. Palhaçaria terapêutica já está me parecendo o que seria a risoterapia sendo com viés da palhaçaria. Ou seja, você pega a arte do palhaço e vai atender clinicamente, individualmente, pessoas que tenham algum distúrbio que possa se servir da arte da palhaçaria. Para mim, isso seria a palhaçaria terapêutica, que poderia ser uma parte da risoterapia, embora eu acho que sejam coisas diferentes, tá? Vamos falar do yoga do riso. O yoga do riso, ele não se coloca, conforme aí foi o que a Adélia falou, não se coloca como uma risoterapia. É um líder, é um facilitador, tá? Só que, ao longo do curso, você tem citações que o yoga do riso ajuda pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, tem vários testemunhos. E aí o yoga do riso vai para um âmbito de saúde, do SUS. E aí deixa de ser uma atividade de socialização, que acontece? Na sua origem, o yoga do riso é um trabalho de prevenção. Se é de prevenção, não é exatamente um trabalho. É uma coisa confusa, porque ele é terapêutico, porque é uma terapia preventiva. Só que ele era feito de uma forma de socialização. Ou seja, você reunia as pessoas na praça, e elas iam lá para rir, para se divertir. Mas foi feita por um médico. E aí já começa o yoga do riso, que era uma brincadeira, que tem líder, que tem facilitador e não tem terapeuta, começa a adentrar na prática terapêutica. Tá? Então, vocês veem por que eu estou tentando uniformizar essa linguagem, porque se não houver uma uniformização da linguagem, você não consegue entrar dentro do mercado de profissões, dentro da área do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Pode continuar como está? Pode. Eu não vou atropelar, mas eu tenho aqui, cara, que é engraçado é o seguinte, porque não por acaso eu acho que não foi por acaso, é yoga do riso. E o yoga passa pela esse mesmo drama. É regulamentado, não é regulamentado, é uma profissão, não é uma profissão, assina carteira, não assina carteira. Pode ser que as pessoas que estejam lidando, trabalhando com riso, ou tenham o riso como atividade, não queiram que isso se torne regulamentado. Mas a Abrariso não tem esse viés. Tá? Eu vejo esse viés, sim, no yoga do riso. O yoga do riso não está preocupado com regulamentação, pelo menos no que tange ao grupo que acompanha o Sandro Lobo. O grupo que acompanha a Abrariso, não. Já tem essa tendência a ter um reconhecimento. E aí, voltando para a coisa da Karina, eu vou voltar para a questão da ética. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês a questão da ética. Porque é através da ética que a gente pode conseguir credibilidade. Sem. Epa, o que está acontecendo aqui? Não é isso. É isso que eu quero compartilhar mais. Está aqui. Conforme a Adélia está querendo falar. Diga, Adélia. Não, só uma coisa bem rapidinha, que às vezes essa história de carteira assinada, hoje no nosso Brasil, hoje não, já faz um tempinho, né?
nós temos a possibilidade do MEI. Então, que guardem a carteira assinada lá em algum lugar e nós podemos ser autônomos. Só não sei se nos rubros do MEI, como yoga do riso, risoterapeuta, não estaremos, mas podemos ser professores, podemos ser... Temos que ir lá nos itens todos e ver em qual a gente se encaixa, né? E aí, alguma coisa já está resolvida. Claro que, como MEI, futuramente, nossa aposentadoria vai ser mínima, né? Eu acho, mas tudo bem. Isso que você falou é interessante, sim. Eu acho que, de alguma forma, isso que você falou é uma alternativa para uma falta de regulamentação. Tá? Uma falta de regulamentação, não, uma falta de reconhecimento profissional. Tá? Você não tem uma empresa lá que você presta um serviço e a pessoa contrata o seu serviço independente dele ser reconhecido como profissão ou não. Mas, ainda assim, só vai haver contratação, só vai haver demanda para algum serviço se esse serviço estiver caracterizado, gente. Como é que você vai contratar uma coisa que você não sabe nem muito bem? Pô, vem cá. Tá, é terapia do riso? Se faz no hospital? Não, 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 essa terapia do riso é em casa. Então é risoterapia? Não, não sei se é risoterapia, terapia do riso ou é risoterapia. É yoga do riso? Entendeu? Eu acho que se faz necessário que você tenha definições claras para que haja credibilidade. Só que para haver credibilidade, a gente, mais uma vez, tem que ter uma linguagem adequada. Sem linguagem não tem nem comunicação. Sem comunicação não tem relação. Sem relação não tem vínculos. E aí a coisa não flui nem em termos de trabalho, nem em termo nenhum. Essa é uma dificuldade do riso. A pessoa que não sabe o que está fazendo, ela se sente inconscientemente perdida. E aí ela participa do Clube Online do Riso durante um tempo. Daqui a pouco ela não está sendo assistida nas demandas mais profundas dela, ela vai embora. Pô, não, cara, porque o riso não faz milagre, entendeu? Certas pessoas obtiveram sucesso no cuidado próprio por características próprias delas. Primeiro, quase que certamente não era uma coisa muito grave. É lógico que atingir a pessoa. Quem sente depressão sabe o que é uma depressão. Dói nela, aquilo, cara, é massacrante para ela. Mas uma depressão grave, a pessoa não sai nem da cama, a pessoa ela não vai rir. Isso quer dizer que não possa existir uma risoterapia para quem tem depressão profunda? Pode, mas a pessoa tem que ter uma qualificação muito grande para aprender a lidar com isso. Da mesma forma, o que aconteceu comigo. Existem lutos e lutos. Tem um luto que é natural, é um luto que faz parte, todo mundo passa, a não ser aqueles que morreram logo, ou tem aquele luto que é mais complicado. Para um risoterapeuta cuidar dessas pessoas, ele precisa ter uma qualificação extra, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. A pessoa vai dizer, pô, tu está querendo me obrigar a rir? E, na questão ética, eu vou aproveitar para dar uma espetada numa coisa que eu acho, para mim, a coisa mais grave que acontece no yoga do riso. Tomara que isso chegue de uma forma bem contundente no ouvido do Sandro, porque eu já comentei com ele, mas ele não foi sensível. A pessoa que fala que o cérebro não diferencia o riso natural do riso intencional, riso falso, riso qualquer tipo de riso que não seja natural, aos ouvidos da pessoa que tem qualificação, que conhece o riso e o humor, está falando uma besteira que não contribui
com a imagem, não contribui com a uniformização, não contribui com a profissão, não contribui com nada. Só causa problema. E o pior disso, o curso de risoterapia do Marcelo Ludian, por exemplo, tem uma divulgação que fala isso. Aí, qual a seriedade que você vai ter no meio acadêmico? Qual a seriedade que você vai ter? Pode falar, Karina. É que assim, ó, o cérebro, já existem vários estudos que só o fato da gente ativar o risório, zigomático e orbicular ocular, o cérebro já entende que está tudo bem. Então, nesse sentido, o cérebro não diferencia o riso exercitado do genuíno. Não. Agora, a questão da produção e liberação de hormônios no nosso corpo está intimamente ligado ao quão genuíno é o nosso riso. Então, o fato de a gente rir, o isso, o riso exercitado produz, libera hormônios no nosso organismo. Agora, se a gente der gargalhada genuína, vai produzir e liberar muito mais hormônio. Mas o cérebro... Karina, observa só uma coisa, eu não sei porque a tua voz está sumindo. Hã? Ah, agora não, voltou. A tua voz estava sumindo. Entendeu o meu raciocínio? Olha só, Karina, deixa eu esclarecer. E o objetivo, quando eu falei, foi justamente provocar polêmica. Ainda bem que você veio defender o yoga do riso. Eu acho natural que a gente queira defender o yoga do riso. Porém, quem está começando, quem está numa posição mais frágil, porque cara, a Abra Riso foi criada com o propósito de se defender de outras intervenções que queiram se apoderar do riso ou que queiram afastar o riso, porque simplesmente vão existir gente muito qualificada que vão tentar desqualificar o riso intencional. Tá? Não é o meu caso. Eu não estou aqui para desqualificar o riso intencional. Eu estou aqui para dizer o seguinte: olha, não basta parecer que. Aliás, não basta ser honesto. Tem que parecer honesto e tem que ser honesto completamente. Você pegar e dizer que o cérebro não identifica, o cérebro não identifica. O cérebro não identifica, identifica sim. O riso, a imagem do riso intencional é registrada por uma área do cérebro. O riso natural é identificada por outra área do cérebro. Vai ler aqui, você vai saber. São áreas diferentes do cérebro que são mobilizadas frente ao riso natural e frente ao riso intencional. E ainda tem mais. As consequências são diferentes. Pô, você quer ver uma coisa? Eu estou lendo um livro de um psicanalista muito qualificado. O livro dele é excelente. Ele afirma o seguinte, que o riso que só diminui a dor, o riso natural, o riso intencional não produziria esse efeito. Eu posso discutir isso com ele. Eu não acredito nisso. Eu não baixo a cabeça para qualquer um. Mas você não pode pegar e desqualificar neurocientista e aparelhagem que mede essas coisas e dizer que o cérebro não identifica. Identifica. Então, eu acho um tiro no pé. Pode falar. Não, é que não é só uma questão de estar protegendo o yoga do riso, né? Mas eu percebo isso no sorriso também, né? O fato de colocar o sorriso no rosto, para mim, funciona, parece que clareia o mundo. Só o fato de colocar um sorriso no rosto. E a questão do yoga do riso tem aqueles jingle, né? Não sei se é jingle, slogan, do finge até que atinge, né? O yoga do riso, os exercícios são para começar de forma exercitada, mas para chegar no riso genuíno. É claro que o riso genuíno ele é muito mais benéfico para o nosso organismo do que o exercitado, mas o Karina, exercitado é o caminho para chegar lá. nota que você está tentando explicar uma afirmação equivocada.
Você está querendo justificar. O estrago já está feito. Entendeu? Quando alguém pega e ouve o Marcelo Ludian vendendo o curso de risoterapia dele, e ele começa dizendo que o cérebro não identifica, pô, para mim isso já meio que, pô, peraí, uma questão básica, o cara está errando. Só, cara, só para ser mais claro, a frase o cérebro não identifica o riso natural do riso intencional. É a mesma coisa do que o riso intencional produz quase que a mesma quantidade de benefícios do que o riso natural? É a mesma coisa? Pois é, porque, na verdade, o que precisa ser mudado é a frase. Você não precisa dizer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Quando você está dizendo que o cérebro não identifica um de outro, você está querendo dizer que o riso intencional é a mesma coisa do riso natural. E não é. Olha só, eu estava me lembrando agora do estudo da Susana Bloch, que ela tem um estudo de muitos e muitos anos, né, relacionando as emoções fundamentais com a assinatura expressiva, né, e que a gente, tanto sentindo a emoção, a gente tem a assinatura expressiva, né, postural, expressão facial e variação respiratória, como o caminho contrário também é possível. A partir da assinatura expressiva, a gente chegar em determinada emoção. Então, o fato, me parece que é o querer enganar o cérebro, entendeu? O riso Sim, Karina. exercitado é uma forma de enganar o cérebro para ele pensar que a pessoa está rindo e daí promover o riso genuíno. O sorriso, eu acho o sorriso, ele tem relação total, tanto que a minha música Sorria, eu falo, o cérebro não diferencia se o sorriso é consciente, libera um monte de hormônios que nos deixam mais contentes, porque no sorriso eu vejo isso muito claro. Eu não falei isso, não, a música não falo do riso, mas o sorriso para mim é assim. Agora, do sorriso para o riso é um pulinho pequenininho, só a questão de incluir a variação respiratória ali, né? Então, no meu entendimento, tem essa relação, sim, mas o riso genuíno produz e libera mais hormônios no organismo, no meu entendimento, né? Não, olha só, mais uma vez, eu vou repetir antes de deixar a Adélia falar. Eu não estou dizendo que o sorriso ou que o riso intencional não produzam benefícios. Eu estou dizendo que não é a mesma coisa e estou dizendo que o cérebro identifica. Estou dizendo que fazer a afirmação o cérebro não identifica o riso do outro é prejudicial para a imagem do yoga do riso, da risoterapia e de qualquer pessoa que afirme que faça essa afirmação. Ela vai dar margem para os detratores da nossa atividade dizerem: você está falando besteira, você está sendo ignorante. Como é que você quer chegar aqui e falar sobre riso errando numa questão tão básica? Tá? Então, é só isso que eu estou falando. Toda vez que você recorrer ao argumento de que produz saúde, eu não estou dizendo que não produz. Produz, eu sei que produz. Tá? Vai lá, Adélio. Oi, eu queria colocar algumas coisas que nessa caminhada também estudei, né? A frase, às vezes, o cérebro não identifica, não diferencia, e a gente, eu acho que colocaram nessa frase, não sei se tu escutou muito do Marcelo Lujan, porque é uma forma mais simplificada de explicar algumas coisas para o comum das pessoas, né? Porque se já temos muito preconceito, imagina se a gente vai explicar, sim, porque se é um riso natural é assim, cria este hormônio, libera este neurotransmissor. Eu entendi e estudei com aqueles
responsáveis da escuela Larissa La Salud em Buenos Aires, de que na verdade não é só que o cérebro não diferencia. Por exemplo, a Annelise seria muito interessante que ela estivesse aqui, porque ela fala muito e ela estudou muito de neurociência, sabe? Que a mente mente, né? Ela fala o tempo todo. Então, a mente, a sede da mente, eu não sou cérebro, né? E a questão é que eu aprendi com aqueles responsáveis daquela escola, em um livro, um manual que eles têm, que, na verdade, todas as atividades que geram prazer liberam, dão uma ordem para as glândulas que liberam as inas, as endorfinas, a hipófise que libera as endorfinas, e, bom, depois eu fui vendo que cada uma é criada, às vezes, é liberada por lugares, glândulas diferentes do corpo. Então, todas as inas, dopamina, serotonina, ocitocina, se liberam com uma ordem de coisas, de atividades que gerem prazer. Então, talvez precisaria uma explicação mais assim. Eu acho que se a gente fala essa frase, ter que ser entendida como uma coisa geral para os leigos, né? O cérebro vai liberar de qualquer forma, pode se agregar. O cérebro não diferencia se ele vai liberar os hormônios de qualquer forma. Claro que libera, me lembro muito que nós tínhamos aquele outro, eu acho que era outro Marcelo, né? Marcelo daqui de Santa Catarina, que ele era neurocientista, trabalhava com isso, que ele nos explicou uma vez que a diferença era, não sei se era na quantidade ou era no tipo de neurotransmissores que se liberavam, se era um riso natural, espontâneo ou um riso forçado, como um exercício. Mas é interessante que a gente abra o leque, né? Então, vou atender aqui o público que está passando, mas era só essa orientação, né? A ordem, o comando para que os neurotransmissores liberem esses químicos do corpo que naturais que nós temos, é produzido de qualquer jeito, embora forcemos, embora seja natural, né? Então, isso, meu aporte. Beijo. Bom, gente, eu vou sair dessa armadilha. Eu só acho o seguinte, mas também, se o pessoal acha interessante, eu jamais vou utilizar. Eu geralmente costumo dizer que o cérebro, coisa nenhuma, que o corpo não discrimina para produzir benefício. Porque, na verdade, é isso. Na verdade, eu não sei por que, cara, dessa necessidade de dizer que o cérebro não identifica. Isso aí é só, cara, eu não sei qual o benefício que traz. Eu só vejo prejuízo. Mas tudo bem. Se o Madame Katari assim fala, se o Desculpa, Sandro William, assim eu preciso fala, falar uma coisa. Essa frase é para que as pessoas saibam que fazer um exercício físico que seja riso é importante para a sua vida e sua saúde. Então, aí aquele que diz, para gravar na nuvem. Vamos ver se vai dar certo, mas seja o que for. Eu queria voltar ali para a questão ética, porque não é só a questão da frase. A questão ética ela é muito mais ampla e eu acho que está muito mais no caminho que a Karina falou. Eu não me sinto bem para me qualificar como terapeuta. E aí entra uma discussão assim muito mais difícil no meu ponto de vista. Se risoterapia deveria ser uma disciplina ou seria uma atividade realmente complementar. Porque, a partir da minha experiência, eu percebi como eu poderia ter prejudicado pessoas, como é que eu provoquei raiva em pessoas sensíveis por falta de sensibilidade, por falta de traquejo terapêutico, psicoterapêutico. Eu estava numa área psi, ou seja, pessoas
PCs. Tudo bem que eu estava num ambiente que é online, que pode entrar qualquer um, mas isso acendeu a chama. Pô, gente, uma pessoa que... Imagina uma pessoa deprimida que aposta as fichas dela num risoterapeuta e não consegue rir. Ela vai se sentir muito mais frustrada. Entendeu? Diga. A Maria Taborda entrevistou essa semana a Maria Conceição, e a Maria Conceição ela trabalha com risoterapia, né? E ela contou como é que ela faz. Mas primeiro ela deixa o paciente chorar tudo que precisa chorar antes de incluir o riso, né? Ela acolhe primeiro, então ela contou, é até legal se quiser assistir, tá no Instagram da Brariso. Ela acolhe o paciente e depois e tenta descobrir aonde o paciente parou de rir na vida também, sabe? Faz esse trabalho de resgate do paciente. É bem interessante. Eu não sei qual é a formação dela, tá? Mas o fato é que cada pessoa, por exemplo, todo mundo fala o tempo inteiro, precisa de um ambiente seguro para que a pessoa se sinta confortável e segura para poder rir ou chorar, para que, na verdade, é para que a emoção dela possa vir à tona, tá? E isso é individual. E essa capacidade de você acessar a segurança, onde está a segurança da pessoa, espelhar para que a pessoa se sinta segura, é uma habilidade de quem trabalha com psicoterapia. E, às vezes, com coisas profundas, cara. Se você, quem já fez algum curso de psicoterapia sabe a quantidade de conhecimento que é necessário você dominar para ter uma possibilidade, porque nada é garantido. Mas se você não tem uma menor noção, faz um curso de yoga do riso, ou faz um curso de risoterapia aí que tem os que tem por aí. Não vou, ficar falando A nem B. E se acha um risoterapeuta e sai dando consulta por aí, a probabilidade de você machucar alguém é muito grande. Coisa diferente da pessoa que é psicóloga e faz um curso de risoterapia, porque aí ela vai acessar mecanismos da ferramenta somados ao conhecimento que ela tem. E é por isso que eu falo que risoterapia tem necessidade de ser uma atividade complementar. Por exemplo, a risoterapia pode ser utilizada no meio da educação física. A pessoa que precisa... Você quer ver um exemplo disso? Só um minutinho, Délia. Tem um curso chamado TRE, Trauma Release Exercise, que é baseado na bioenergética, que é você liberar as tensões do corpo através de tremor. O cara estava fazendo recuperação de atleta de alto impacto com esse tremor. A mesma coisa pode ser feita com riso. Mas, cara, quem tem que fazer isso? É um fisioterapeuta, alguém que lide, um educador físico, alguém que lide com o corpo para saber até onde a questão é emocional e até onde é a questão física. Você não pode sair afirmando que o riso vai, por exemplo, que o riso vai tirar a sua dor. Cara, eu fico imaginando, alguém pega e diz, não vou ao dentista, e, cara, que nem a Annelise faz, eu vou ao dentista, vou rir, não quero anestésico. O cara mete a broca e tudo. Para começar, o riso, cara, impede do cara botar a broca. Como é que o cara movimentando e o cara com a broca que nem um louco? Então, tem que tomar cuidado. A gente não... Cara, uma das questões que eu acho fundamental para todo profissional que lida com isso, sabe o que é? É conter euforia. Não só a nível fisiológico, cada um, porque o coração... A Cláudia que sabe falar bem disso. O riso mobiliza muito o coração. Isso não é problema. O problema é a euforia, é o excesso. E tem uma euforia que é fisiológica, mas tem uma euforia psicológica. É você achar que tudo vai ser resolvido com riso. E eu acho que existe uma tendência
no nosso grupo disso. Quando você acha que a risoterapia vai ser remédio para tudo, você está tendo uma euforia psíquica do riso. Você vê tantos benefícios, tantas coisas que extrapolam a capacidade real da coisa. Pode falar, Adélia. Não, eu queria colocar que, na verdade, tu coloca atividade complementar. Todas as terapias holísticas se titulan terapia complementar ou foi na época terapia alternativa. Porque que é terapia, né? Terapia é um processo de facilitação de ajudar. O terapeuta não cura, ninguém cura nada. Ajuda na facilitação de um processo que vai levar a uma cura. E eu queria te comentar que tudo é responsabilidade, tanto de quem vai atrás do processo, como de aquele que faz. Porque eu, por exemplo, fui representante de óleos essenciais. Tu não tem ideia, agora existem marcas que vendem óleo essencial por um sistema de marketing multinível. E aí fazem um curso de capacitação e saem receitando aromaterapia, óleos essenciais, que é uma coisa que precisa de experiência, precisa conhecimento, precisa saber mais, só para vender. Muitas pessoas na área terapêutica fazem curso de final de semana e vão atrás de vender. E assim do outro lado, porque querem ganhar dinheiro. E aí do outro lado também está aquele que vai procurar a coisa e pode saber que, pode não, te precisa saber que não somos 100% responsáveis. Então, eu outro dia indiquei em um grupo de mulheres que estão fazendo tratamento de câncer, uma pessoa com a qual estou fazendo coisas à distância para ajudar, e indiquei o Clube do Riso. Ela entrou nas sessões, ela está participando até do Clube da Felicidade, da Vera, da nossa colega, e ela está super empolgada e está recomendando e está convidando colegas e amigas para entrar. Então, tudo tem a ver com a gente. Tua experiência de que as pessoas acharam, te criticaram e não sei o quê, eu não sei como foi bem o processo. Nesse momento estava no trânsito, não consegui, vou escutar a gravação. Mas, na verdade, não é só responsabilidade tua. Os que vão lá, tu está querendo fazer um bem. Se o outro entende, interpreta errado, ou não tem como, sabe? Processos de depressão se ajudam muito com praticar o riso, como tu disse, Karina, o riso saudável, o riso... Bom, nunca me lembro daquela palavrinha que tu usa, que é muito show. Então, eu acho, assim, muito importante explicar para as pessoas. E se não gostam, não se sentiram bem, é porque esse não é o lugar. Ter um título, e tem outra, né? Ter um título dado por uma formação de uma faculdade, muitas vezes não te habilita para poder ajudar, né? Às vezes, na área da saúde, te habilita para receitar coisas para intoxicar as pessoas, ou para mandar mutilar, e às vezes nem precisam, né? Então, vamos dar um pouquinho de confiança e dizer, bom, aquele que se forma e que é responsável, porque isso que teria que se colocar nos cursos de formação, estamos falando do yoga do riso, da risoterapia, que seja uma pessoa responsável, e isso é aquele que recebe a formação. Tem que saber, tem que ter experiência, tem que ir atrás, não pode fazer de qualquer jeito, tem que ver a quem que vai ajudar. Que tenha um título, uma carteirinha, uma coisa, não ajuda. Pode ter saído de uma faculdade formado em psicólogo e não saber, desculpe, merda nenhuma. Ser mais doido e ter mais conflitos que aquele que vai querer ajudar. Então, não estou falando só do psicólogo, estou falando em geral, que fazer uma formação não te habilita como pessoa para poder ajudar. Então, se as pessoas a quem tu ofereces esse serviço te colocam em uma tribo negra, te condenam, problema delas, porque tu tentou ajudar. Se eles reagiram como que estavas louco, então vão para outro grupo, te desculpa, eu queria ajudar, e deu. Não precisa se sentir culpado, né? Não, Só olha isso. só, eu não estou me sentindo culpado. Na verdade, eu estou tratando a questão ética, que nem você mesmo falou. O fato da pessoa fazer um curso não significa
que ela está habilitada. A questão ética dela é que vai habilitar ela, ou seja, se ela tem a intenção real de curar, de ajudar, ela vai se qualificar de forma a atender. Por isso que eu separei, ó. O trabalho terapêutico exige da parte do profissional uma postura ética a priori. Isso significa buscar sempre fazer o máximo para o bem-estar do paciente, respeitar seus valores e escolhas pessoais, não julgá-lo segundo seus próprios, do terapeuta, códigos morais e religiosos, e evitar fazer qualquer coisa que possa eventualmente prejudicá-lo. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que as pessoas que estão hoje em dia divulgando o yoga do riso colocam adequadamente a questão das contraindicações? Eu acho que sim, quando é presencial. Quando é online, está difícil. Eu acho que se fala, mas tu não pode evitar Presencial, que eu não sei, porque aconteça a alguma coisa. resposta presencial ainda não estimulei as outras pessoas praticando. Mas, de um modo geral, eu te digo uma coisa, até por mim mesmo, eu já passei por outra experiência, eu fui fazer uma... são essas coisas que vão acendendo o alerta. Quem quiser, aproveita, mas você vê, estamos nós três aqui discutindo e eu não sei quantas pessoas vão ver. Tá? Eu fui fazer uma palestra que era para poucas pessoas na UFBA, e chegou lá, só tinham 4 pessoas. Como eu acho que a melhor forma de divulgar o yoga do riso é através da vivência, eu, cara, propus para as 4 pessoas fazerem uma vivência de 3 minutos de riso. Um garoto devia ter, sei lá, 20 e poucos anos, começou a passar mal. Eu percebi que ele não estava, ele estava, e a professora dele querendo ajudar, contribuir com a minha palestra, estava estimulando ele. Aí eu peguei, antes dos 3 minutos, cancelei, pedi para respirar, não sei o quê. O cara tinha tido Covid e tinha tido... como é que se diz? Teve... Pô, faltou fugir a palavra agora. Teve consequência, ele ficou com sintomas da Covid. E, com isso, ele não conseguia respirar direito. Aí, quer dizer, era uma palestra, uma coisa simples, e eu não alertei para a questão das contraindicações. Sabe por que eu não alertei? Porque não é hábito no yoga do riso falar de contraindicação. É até mal visto. Pode falar, Karina. Eu às vezes lembro e às vezes não lembro, né? Mas uma coisa que aconteceu uma vez comigo e que daí a Val estava junto na sessão e que depois a gente conversou, é de alertar as pessoas para elas rirem o quanto se sentirem confortáveis. Porque quem não tem o hábito de rir muito pode doer a barriga, pode sentir falta de ar. Então, mais do que dizer as contraindicações, né, eu falo que é para se sentir confortável e que o sorriso e o riso, como é que é? O riso... Ai, agora me faltou a palavra também. O Que sorriso e o riso... intencional? Não, o riso gentil. O sorriso, tá. esses não têm contraindicação. Agora, gargalhar, às vezes a pessoa vai se sentir mal, então ela tem que rir o quanto se sentir confortável. Gente, a coisa é tão difícil. Basta o que o André De Rose falou, e olha que o cara tem bagagem para isso. Até meditação faz mal. Relaxar, para quem não deve, faz mal. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou perguntar para vocês claramente. Você acha o yoga do riso, ou então a risoterapia potente, uma coisa eficaz, uma coisa assim forte? Pois é. Conforme a sessão, sim, tem sessões que são mais leves e outras que são mais potentes. Pois é, é justamente essa potência
que traz a possibilidade de trazer um dano. Entendeu? Porque yoga do riso é intenso. A palavra é essa. Yoga do riso é uma atividade intensa. E a intensidade é aeróbica. Então, a gente está praticando uma aula de aeróbica, está levando as pessoas a praticar a aeróbica sem saber as condições daquela pessoa. Tem gente que se subir, e não precisa, eu não estou distante disso, não. Só que eu tenho propriocepção bem desenvolvida. Tem gente que subir um lance de escada pode infartar. Se fizer 2 minutos de riso, vai para a cucuia. E, cara, então, eu só estou falando isso, gente, não é para alarmar, não é coisa nenhuma. A questão toda é que você não pode achar que você vai popularizar uma atividade e que isso não vai ter consequência. A hora que o primeiro bater as botas, cara, a hora que bater, o primeiro que bater as botas por causa de um. E a hora que eu não estou falando nem que seja por consequência da yoga do riso, mas bateu as botas durante a prática do yoga do riso, a imprensa, a mídia, o Instagram vai explodir isso. Então, não adianta achar que comigo não acontece, que isso é uma questão da energia. Gente, se você, pelo menos, aí que entra a questão ética. Se eu estou consciente do que eu estou fazendo, que eu estou dando o melhor de mim, que eu estou buscando todos os caminhos para preservar as pessoas, que minha preocupação é maior com as pessoas do que quanto eu estou ganhando, do que quanto eu estou recebendo, se eu estou preocupado com a questão de ética na atividade que eu estou procurando reproduzir, isso vai me trazer um conforto que seja para enfrentar a justiça ou que seja para dizer, não, eu estou dando o melhor de mim. Só isso faz sentido, porque minha linda, trazer alegria que possa levar a prejuízo das pessoas é problema. Entendeu? Então, mas tudo isso eu estou falando, não em termos tão profundos, mas a nível até de poder estruturar alguma coisa numa coisa que é altamente volátil, que é o riso. Se a gente quer estruturar... Gente, olha só, ontem eu participei do curso de formação do Sandro. Eu acho que tinha umas 8 pessoas. Eu acho que para o potencial do cara de divulgar o riso, ridículo. Mas por aí a gente vê a dificuldade de promover o riso como uma atividade organizada, uma coisa que dá sequência, uma coisa que traz benefício para as pessoas. Está trazendo benefício esporádico, um aqui, outro ali. Não é porque a gente conhece um monte de gente que se beneficiou do riso que o riso é uma atividade em expansão. Nós somos pessoas que acreditamos, estamos perseguindo, tendo uma persistência. Então, isso faz com que a gente acesse as pessoas que têm interesse. Mas, de um modo geral, o que eu vejo é o seguinte, gente entrando e sumindo, entrando e sumindo. Cara, a formação... Karina, quantas pessoas que se formaram contigo que continuam acompanhando os âmbitos do yoga do riso? Muito pouco, mas concorda que é Oi, pouco. gente, desculpa, William, que horas que tu vai encerrar? Agora. Porque tá Eu vou começando a precisar terminar movimentar agora, aqui. porque minha filha acordou, está na hora, mas eu só queria finalizar com essa questão. Karina ia falar. Fala, Karina. Eu ia dizer que eu não sei. Mas, cara, você tem noção que é pouca gente, né? É pouca gente ainda que se permite. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa e que as pessoas precisam se permitir e encontrar o quanto é confortável para si. Eu acho que essa questão da propriocepção é muito importante das pessoas estarem cada vez mais atentas, porque isso é autoconhecimento.
né? E a gente Aliás, precisa conhecer mais. Gostaria de agregar que em toda profissão é isso, né? Então, toda profissão tem um risco que aconteça alguma coisa com quem está recebendo o serviço. Então, eu coloquei aromaterapia, imagina que a pessoa vai e toma uma coisa que faz mal, também vai ter, a mídia vai ir atrás e vai cair em cima. Então, claro, tomando todas as orientações, explicando, mas depois quem recebe isso é Sim, responsabilidade. você tem que ser responsável pela sua ética. Você não pode ser responsável pela ética do outro com o próprio Tu não corpo dela. pode. Exato. Se tu está dando todas as orientações e aquele que recebe para aplicar isso faz antieticamente, claro, vai cair sobre todos, mas aí já todos os professores farão suas declarações, que é orientado assim assado, que a responsabilidade foi só de aquela pessoa e vai ser esse caminho, né? que Gente, eu podemos só vou fazer. fechar com o seguinte: esse esforço todo é o mesmo interesse que faz com que a Karina esteja aqui, com que a Adélia esteja aqui. A gente quer que o yoga do riso, a risoterapia, possa trazer benefícios para as pessoas. Só que você não pode fechar os olhos. Saúde e Riso, quando começou, na época que o Sandro estava rebentando, começou com 280 e poucas pessoas, está com 100 e poucas. Clube online do Riso, todo dia eu fico vendo gente saindo. Não está aumentando, está diminuindo. Então tem algo errado. Entendeu? E a gente tem que se esforçar para... E eu acho que isso vai muito da nossa ética interna, da nossa capacidade de perceber como é que as coisas se conduzem, como é que, sabe? Se você usa uma linguagem inadequada, se você usa uma ética inadequada, como é que você quer ter uma aparição pública que some? Está difícil. A questão toda é só essa. E aí a gente vai fazer o que a gente faz de melhor. Estou aqui no limite de Rio Grande do Sul com Santa Catarina, gente, o Rio. Karina está parecendo uma beduína, cara. Beijo. Meus amores, bom dia para vocês, bom final de semana. Bom dia, bom final de semana. Feliz final de semana. Beijo.